pessoal, beleza? Aqui eu Ali mais uma vez. Galera, hoje vamos falar aí do ZAV, ou ZAVI 11, um fundo misto, tá? Ele cotado na data da gravação desse vídeo, cotado aí a R$ 124,10, com um dividend yield aí nos últimos 12 meses ah, de 10,88%, sendo que nos últimos 12 meses também, né, se valorizou aí 5,15%. A sua cotação, né, anual, ah, datou-se aí lá de 7 de novembro de 22, ele era cotado a R$ 116. Na data de hoje, R$ 124,10. A gente pode observar aqui que o valor patrimonial dele é de R$ 135,42, porém seu PVP está em 0,92, ou seja, aí está com 8%, né, de desconto. Possui uma base de cotista de mais de 4.000, né, 4.200 para ser mais exato, sendo que o seu último rendimento pago em outubro foi de R$ 1,16, sobre um rendimento de 0,9174% e cotação base de R$ 126,44. E o próximo dividendo que ele vai ser pago agora em novembro, também na casa de R$ 1,16, sobre um rendimento maior do que o do mês passado, né, de 0,9228%, e sobre uma cotação base menor de R$ 125,70. Aqui a gente pode ver que a sua distribuição de rendimentos, né, desde janeiro de 23, a gente tem aí, desde outubro de 22 até outubro de 23, sempre acima de R$ 1. Tirando, né, janeiro de 23 que ele pagou R$ 1, os demais meses aí ele veio pagando acima de R$ 1. Se a gente agrupar por ano, a gente vai ver que em 2022 ele pagou R$ 3,53 por cota, e em 2023 até o momento ele pagou R$ 11,11 por cota. E aqui a gente pode ter mais ou menos uma base de como foi seus rendimentos mensalmente, tá? Levando em consideração aqui que o primeiro pagamento que ele teve, né, foi com uma data com de 31/10 de 22, pagando em 16/11 de 22. O seu patrimônio líquido aí, né, é cotado nos últimos 5 anos, mas na verdade, como ele começou há pouco tempo, o prazo mais antigo que tem aqui é de setembro de 22. Ele começou ali em setembro de 22, mais de 106 milhões, né? E até setembro de 23 ele está em 158 milhões. Podem observar que houve assim uma evolução no seu patrimônio líquido desde setembro de 22, ou seja, há um ano atrás. Esse aqui é o portfólio do Zavi, ou Zavi, como queira, o portfólio do Zavi 11. Ele possui 9 imóveis, tá? Vocês podem observar aqui que de vacância, somente esse aqui que está dizendo de São José dos Campos, tá? A vacância de 100%. Tá? Tá. E tem também o edifício Tabapuã. Mas a gente pode observar aqui, através do seu relatório gerencial, tá? Esse relatório, galera, esse é o de setembro, né? Como o de outubro ainda não foi divulgado, mas aqui a gente consegue ter uma noção de como é esse fundo, esses AVI 11, tá? Aqui ele diz que, né, o início de primeira aquisição dele foi em junho de 2021, né? Criação do fundo e aquisição de ativos. Já em setembro de 21 foi a segunda aquisição, né, do edifício, o edifício Santa Luzia. Aí em dezembro de 21 ele teve a terceira aquisição dele, que foi aqui, edifício Tabapuã. Já em janeiro de 22 foi a quarta aquisição, aquisição do ativo Medabil e liquidação do CRI da Medabil. Em setembro de 22, quinta aquisição, que foi a aquisição dos ativos da Nicei e Copobras e liquidação da primeira tranche do CRI de recebíveis do fundo. Em outubro de 22 foi a sexta aquisição e listagem da B3,
que é a aquisição do ativo Souza Cruz e início das negociações na B3 com o ticker. Aí que tá, fica a critério de vocês. ZAV ou ZAVI11, tá? E em junho de 2023, segunda emissão e sétima aquisição. Encerramento da segunda emissão de cotas do fundo e aquisição do ativo Alvoar e liquidação Meu Deus. da terceira tranche do CRI de recebíveis do fundo. Bom, isso aqui é um histórico, né? Uma descrição de todos de todo o caminhar do fundo aí desde junho de 2021. Tá bom. Objetivo e perfil do fundo, né? O fundo visa a aquisição de ativos core de empresas de médio e grande porte, com o objetivo de geração de renda focado em operações com contratos atípicos, tá? Início do fundo, 5/7/2021, administradora, né? A Vortex, patrimônio por cota, né? Valor patrimonial por cota, aí, avaliado em R$ 135,42, sendo que a gestora é a Zavit Gestão, né? Dividendo pago aí no último mês, provavelmente foi em outubro, né? Outubro de R$ 1,16, ou seja, o dividendo pago aí no mês de outubro e agora também em novembro vai ser de R$ 1,16. Lembrando que esse relatório gerencial é referente ao mês de setembro, tá, galera? Ele possui taxa de administração barra gestão, que é de 1,25% ao ano. Eu acho alta essa taxa. E a taxa de performance também, de 20% do excedente do IPCA mais 6% ao ano. Aqui vem os comentários do gestor, né? O gestor fala que o fundo foi constituído em julho de 2021, operou aí seu início com o fundo fechado para investidores profissionais, depois optou-se pela listagem do fundo no IPO, efetiva no mês de outubro de 2022, gerando aí a pulverização da base de cotistas e incremento de sua liquidez, né? Ou seja, aqui ele já deixa explicado que antes era restrito, depois optou-se aí por liberar geral para a galera. Aqui ele diz, né, que o rendimento no dia 29/9, o fundo comunicou a distribuição de rendimento de R$ 1,16 por cota, mas é a mesma distribuição para esse mês agora de novembro. Aqui ele fala também, né, da renovação de contrato no dia 26 de setembro passado. Aí o fundo comunicou a celebração de aditamento ao contrato de locação com o atual locatório do imóvel na Avenida Andrômeda, lá em São José dos Campos. O aditamento prevê o aumento do prazo locatício por mais 24 meses. Também informa também a respeito do atraso da Medabil, né, que em complemento ao fato relevante divulgado no dia 21 de setembro, informa-se que a Medabil efetuou o pagamento do aluguel atrasado referente à competência de setembro, com os encargos contratuais previstos. Fala também da obra em andamento do edifício Tabapuã, né, da laje 492 metros quadrados. Ele informa que em agosto foi firmado um novo contrato de locação para 100% de uma laje do edifício Tabapuã. O contrato tem prazo de 84 meses, firmado em caráter atípico. Glória a Deus. Tá? Sem a possibilidade de revisional para as partes e multa rescisória baseada no valor despendido na reforma. Ressalta-se que houve um aumento de 119,27% do valor da locação por metro quadrado em relação ao preço pago pelo inquilino anterior. Com isso, atingiu-se a marca de mais de 60% do projeto realizado e espera-se finalizar a obra dentro do mês de novembro. E aqui eles dão um link, né? Se vocês quiserem, eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição para vocês estarem dando uma olhada, quem interessar. E fala aqui antes da reforma, status atual, projeto final. Informações financeiras, aqui diz a composição do fundo. Aqui tem a questão de imóveis, renda fixa, parcelas a pagar, alavancagem. Aí aqui fala, né, composição do patrimônio líquido. O fundo possui um portfólio de aproximadamente 236 milhões em ativos, 91% dos recursos alocados em imóveis, né? O fundo conta com aproximadamente 21 milhões em liquidez, aí com cerca de 37% alocado em compromissadas, 52% em LCI, 10% em fundos de reservas,
atrelado às operações de securitização. Por último, o fundo conta com aproximadamente 77 milhões em alavancagem, sendo cerca de 36% referente à operação da securitização do ativo Medabil e 64% referente à operação da securitização dos recebíveis do fundo. Tá? E aqui ele demonstra esse gráfico, né, da evolução do saldo devedor versus, né, percentual de alavancagem. Você pode observar que em 2023 começa aí com 30,7% e a partir de 24 vai diminuindo até chegar a 11,7% em 2030. De forma contrária, né, o CRI da Medabil começa aí em 23, né, e em 2030 ele chega quase a 2 milhões, né? Não. E o CRI de recebíveis também a 8, conforme vocês podem estar observando, é praticamente o inverso da evolução da alavancagem. E aqui também a performance do fundo, né? Que desde julho de 2021, melhor, outubro de 21, né? Ele vem performando aí acima do IFIX, CDI líquido e do IPCA, como vocês podem observar aqui nos comparativos que eles fizeram, né? Os AVI 11 em setembro de 23 teve 2,41% acima do IFIX, CDI e IPCA, acumulado de 23 6,98%. Tá certo que o IFIX aí no acumulado, né, estava 12,28%, né? CDI 8,61 e 3,50%, Meu Deus. né? Porém, desde o IPO está 23,61 e desde o início do fundo 43,80%. Ou seja, teve uma boa rentabilidade desde quando começou, hein? Pela quantidade de dividendos que paga e pela quantidade dos imóveis também que a gente vai observar, eu sinceramente achei um fundo interessante, não sei vocês. Não! E aqui a gente pode observar aqui, ó, a maioria, 93% dos contratos desse fundo são atípicos, em média 10 anos, tá? Tudo que ultrapassa 5 anos aí é considerado atípico, sendo que 7% é típico. Já a receita pelo índice, né, de reajuste, 96% de todo o portfólio dele é indexado ao IPCA e os 4% ao IGPM. Aí vem a receita por perfil de ativo. Você pode ver que a grande maioria aqui é logístico e industrial, sendo que logística é 50% e industrial 40%. E aqui vem a receita por segmento de inquilino, né? 27% de alimentício, 22% aí de construção, 19% farmacêutico, 18% embalagens e 14% ouro. Você pode ver que aqui é bastante diversificado. Aqui ele vai falar, né? Ele faz o esclarecimento que vem a ser aí os contratos atípicos, né? Aí ele fala que o prazo usual de locação do contrato convencional típico é de 3 a 5 anos. Já os atípicos, ele dá aqui acima de 10. Tá? Risco de ação revisional, no caso de contratos típicos, a cada 3 anos. Já no atípico, ele diz que não há. Multa por rescisão antecipada no usual. Típico, 3 aluguéis. Já no atípico, 100% do saldo do contrato. As garantias adicionais, né? No típico não tem nada, tipicamente inclusas, já que bom que também detalha o risco, né? Dos contratos típicos e atípicos. No caso aqui ele deixa bem claro que o risco é maior no contrato típico, já no atípico o risco é menor. E aqui tem um cronograma de reajuste, receita de aluguel, 47% em junho, 22% em janeiro, 18% em março e aqui 4% em novembro, 4% em julho, 3% em outros e 2% em setembro. E aqui fala da ocupação, sendo que 99,2% da ocupação física e 98,4% da Meu Deus. ocupação financeira. Sendo aqui a vacância financeira, né, o que ele deixou de receber, equivale a 1,6%, já
a vacância física 0,8%. Vamos já para os portfólios, né? Quais são aí os portfólios do Zavi 11? Eu vou colocar Zavi, galera. Vocês podem colocar como Zavi também, fica à vontade, tá? Tem aqui esse Alvoar, que é localizado lá na Lagoa da Prata, em Minas Gerais. A participação do fundo nesse imóvel é de 100%. Tem aqui o segundo da Nicei, lá em Colombo, no Paraná. Participação também de 100%. Souza Cruz, em Porto Alegre, participação de 100%. Copobras, em Guarulhos, São Paulo, participação de 100%. Medabil, participação de 67,24%. Localizado em Nova Bassano, Rio Grande do Sul. Tabapuã, localizado em São Paulo, participação de 41% no fundo. Ai, que delícia! Santa Luzia, Taboão da Serra, participação de 100%. E esse daqui, SJCI 1 e 2, lá localização em São José, né? Participação de 100%. E aqui ele dá os detalhes, né? 26% do fundo está locado no Alvoar, né? Tipo de contrato atípico, prazo remanescente de 14,8 anos. O prédio da Nicei, participação de 100%, receita mensal do fundo 19,0%, vacância zerada, contrato também atípico, prazo remanescente 16,8 anos. Vem a Souza Cruz, uma receita mensal em porcentagem de 4,3%, vacância zerada, tipo de contrato atípico, porém o prazo remanescente de 2,1 anos. A Copobras, tá? Receita mensal é de 17,8%, vacância zerada, tipo de contrato atípico, prazo remanescente também de 4,5 anos. Medabil, vacância zerada, porém aqui a participação dos Avit é de 67,24%. Essa receita mensal é de 22,1%, contrato atípico, prazo remanescente de 13,3 anos. Tabapuã, vacância zerada, participação do fundo em 41%, receita mensal de 6,7%, tipo de contrato típico e atípico, turnkey, né? Prazo remanescente de 3,4 anos. Vem aí o edifício, o prédio Santa Luzia. Meu Deus. Fica lá em Taboão da Serra. A receita mensal desse fundo aí é de 2,3%, tipo de contrato atípico, prazo remanescente de 13 anos, vacância zerada. E tem aqui o SJC 1 e 2, né, localizado lá em São José, que equivale na receita do fundo 0,9%, possui uma vacância de 46%, tipo de contrato típico, prazo remanescente de 2,6 anos. E esse foi o fundo, tá? Fundo místico, ó. Galera, tá de sacanagem. Fundo místico, aí quebra as pernas. Esse aí é o fundo misto, tá? Zavi 11, né? Que, a meu ver, é um fundo bastante interessante pelos dividendos que paga e pelos tipos de contrato que ele tem, sendo que a sua maioria é atípico, né? Como vocês podem observar, não tem muitos prédios, né? No meu entendimento, na minha opinião, é um fundo bastante interessante para se observar, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação, é só uma opinião de um dos fundos que eu venho observando. Me diz aí o que vocês acharam desse fundo, se vale a pena investir nele, se não vale, se tem outro fundo aí com um valor mais barato que paga aí um rendimento de mais de R$ 1 por mês aí com esses contratos atípicos. Coloque aí no comentário para dizer o que vocês acharam, se vocês acham que vale a pena ou não. Agradeço mais uma vez para vocês que ficaram comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!